Alan é um príncipe inútil que perde sua nobreza e é banido para a floresta, condenado a viver com porcos por ser mais fraco que a Sakura em seu auge. A verdade, no entanto, é que ele era um herói super poderoso em sua vida passada, mas como a vida de herói era tão ingrata, ele preferia passar seus dias se divertindo com garotas no campo, longe de tudo. Mas antes de tudo isso, a história começa com Alan acordando ao som do seu irmãozinho gritando que o pai babaca deles está chamando-o. O garoto está claramente farto da preguiça do Alan e sinceramente espera que o pai pare de tratá-lo como uma princesinha. Mas Alan tem uma sensação estranha de que hoje será diferente. Ao entrar na sala do trono, seu pai não perde tempo em lembrá-lo que, embora tenha nascido na importante família Westpheld há 15 anos, ele ainda está preso no nível 1. Seu pai o chama de desgraça, diz que ele está fora, mas em vez de ficar deprimido, Alan na verdade se sente aliviado. Ele está finalmente livre para fazer o que quiser, então decide ir para o leste e manter um perfil discreto. Em sua jornada, ele para descansar e avista uma cavaleira lutando contra alguns cães de pedra que se regeneram. A cavaleira está sendo massacrada, e a garota com ela se recusa a fugir. Acontece que essa garota é a princesa Lizzie de Adustela, então Alan se pergunta o que a realeza está fazendo em um lugar como este. Ele então se lembra de uma vez em que Lizzie o defendeu, quando todos os outros estavam zombando dele em alguma cerimônia. Então ele decide que não vai apenas ficar parado. A cavaleira Beatrice é derrubada, e Alan corre para a ação, bem quando Lizzie grita o nome dele, pensando que é o fim do jogo. Ele chega bem a tempo, e é aí que percebe que alguém realmente o chamou. Lee. Se quer saber como ele fez aquela entrada dramática, tipo cena de filme de ação, mas Alan está ocupado demais dobrando os cães como roupa torcida. Ele exagera com movimentos chamativos e os cães de pedra são enviados de volta ao molde. São cães que se recusam e não pedem desculpas. Beatrice está muito ferida, então Alan a cura como um profissional, consertando sua armadura enquanto faz isso. Alan então pergunta por que eles estão ali, então Lizzie diz que teve uma visão que lhe dizia que ela poderia impedir algo terrível de acontecer, mas parece que a coisa terrível quase aconteceu com ela. Alan diz que eles deveriam conversar na carruagem quebrada ali perto, então a conserta com magia como se não fosse nada. Lá dentro, ele lhes diz que foi expulso e pergunta se Luz ficaria bem com ele os acompanhando como um ajudante, dizendo que tem habilidades que poderiam auxiliar no treinamento. Beatrice pensa que ele provavelmente deveria ser enviado de volta para casa, já que é tecnicamente importante. Mas Lizzie diz que prefere ter um amigo por perto do que seguir algum livro de regras reais entediante. Quando chegam à aldeia, o lugar parece suspeitosamente silencioso. Alan percebe que nenhum monstro apareceu desde que ele chegou, o que é meio estranho, talvez estejam com medo de algo por perto. Mais adiante, eles veem aldeões do lado de fora de um prédio e alguém foi jogado para fora como um pedaço de lixo. Lizzie reconhece essa pessoa como Akira, a luz de sua visão, mas Akira não tem ideia de quem é essa garota com um corte de cabelo antiquado, o que irrita Lizzie, já que elas já compartilharam uma refeição antes. Alan pergunta o que está acontecendo com essa história de luz, então Beatrice explica que está ligada a um dom raro chamado Valente. Apenas uma pessoa o recebe por geração, e agora Akira é a sortuda. Ela deveria ter força suficiente para enfrentar um exército, e o trabalho de Liz é guiá-la e ajudar a afastar a escuridão. Mais tarde, enquanto todos estão comendo, Akira diz que acabou na aldeia aleatoriamente. Algum garoto a avisou, e ela quase foi oferecida a um dragão da montanha como sacrifício. Quando ela perguntou ao líder da aldeia sobre isso, ele basicamente disse a ela para cuidar da própria vida. Quando eles conversam sobre isso, Alan conclui que os aldeões deixaram o dragão ficar de propósito, para que ele assustasse outros monstros, o que pode explicar o silêncio. Akira concorda e diz que mandou a garota que estava prestes a ser sacrificada se esconder em uma caverna. No entanto, nada de bom resultou de seus esforços, então agora ela está planejando eliminar o dragão e convida quem estiver disposto a se juntar. Alan pensa que isso é apenas uma grande bobagem, mas Akira está em seu arco de heroína Eu Fiz Uma Promessa, e planeja cumpri-la. Depois que ela parte, Lucy e Beatrice decidem apoiá-la. Alan também os acompanha, já que não pode ficar parado enquanto seus amigos arriscam suas vidas. Você está desempregado, tecnicamente. Eles se encontram perto da montanha e começam a planejar. Akira sobe direto pelo caminho principal, enquanto os outros se esgueiram para pegar o dragão de surpresa. Alan se oferece para liderar, mas Akira o rejeita porque ela tem certeza de que ele vai roubar a cena. Ele tenta ignorar, mas ela insiste que há algo diferente nele. Então ela segue em frente e diz a todos para continuarem. Enquanto sobem, Alan continua olhando para Lizzie um pouco preocupado, mas ela diz que pode se virar. Beatrice então levanta o óbvio. Porque a poderosa família Westpheld não fez nada sobre este dragão. Alan imagina que eles fizeram um acordo, ou talvez a aldeia tenha sido construída apenas para alimentar sacrifícios ao dragão. Beatrice admite que isso poderia manter a fronteira calma, mas Alan pensa que algo não está certo.
Enquanto isso, o dragão sente Akira e ataca. Ela responde com poderes de raio, certa de que funcionará, mas a criatura sai como se tivesse acabado de receber uma massagem grátis e ainda a provoca. Akira se recusa a recuar. Então o dragão lhe dá um aviso assustador. Outros podem morrer. É quando Akira avista a garota que ela mandou se esconder. Furiosa, ela exige saber como o dragão a encontrou. O dragão diz que deixou a garota escapar, pois nunca quis comê-la. Ele só queria ver todo mundo em pânico, porque aparentemente ele é meio malvado e totalmente mesquinho. Akira libera seu ataque mais forte, mas é como fazer cócegas na fera. O dragão a esmaga no chão, rindo da ideia de ela ser uma heroína. Ela jaz ali como um saco de batatas enquanto o dragão carrega uma explosão massiva, mas antes que possa disparar, Alan aparece em pleno estilo de aura de Superman, cortando uma de suas asas. Ele provoca o dragão, o que o deixa furioso o suficiente para atacá-lo. Alan rapidamente diz a Levisai para ficar com Akira e pede a Beatrice para levar a criança para um lugar seguro, então o atinge com um movimento chamado Espada Assassina. O dragão fica chocado. Alguém com uma lâmina comum realmente o feriu. Essa coisa deveria ser de nível divino. Alan admite que é forte, mas depois de ver Akira, ele está confiante de que seu melhor movimento pode ser suficiente. O dragão começa a jogar sujo, usando as garotas como escudos, mas as palavras de Lisei incendeiam Alan. Ele se lembra de como perdeu a esperança depois de ser rotulado como um fracasso, mas agora a confiança dela o ilumina. O dragão carrega uma explosão massiva, e Alan o atinge com seu movimento de fim de mundo, existência. Mais tarde, Akira acorda e abraça a garota que salvou. Alan ainda se pergunta como ele passou de uma vida tranquila para um matador de dragões em um dia, mas quando Lee se estende a mão, ele percebe que talvez um pequeno desvio não seja tão ruim, afinal. Alan acorda de um cochilo, parecendo desorientado, provavelmente esperando que alguém grite com ele. Ele procura os outros e Laisley aponta preguiçosamente para o campo onde Akira e Beatrice já estão em sua atividade diária de tentar quebrar suas próprias espinhas no treinamento. Como todos aqueles nerds inúteis na aula, sempre lembrando os professores das tarefas. As coisas finalmente ficam calmas por um tempo, então Lisai casualmente menciona seus poderes de cura novamente, e isso faz Alan pensar em histórias onde santos podiam simplesmente entrar em uma sala e as pessoas começavam a brilhar e a se curar como um drama chato do canal Lifetime. Mas é diferente quando a verdadeira santa é de fato Lisai. Mas antes que esse pensamento se assente, Akira grita do campo de treinamento e afasta completamente o clima como uma sandália gigante, arrastando Alan para algum treinamento antes que ele possa dizer qualquer coisa. Mais tarde, todos se preparam para se despedir de Akira, e embora ofereçam deixar a garota ir junto, ela insiste que quer seguir sozinha. Então Lisei verifica se Akira está de acordo com isso, e ela diz que está tudo bem, mesmo que ainda pareça um pouco para baixo por não ter sido ela quem derrotou o dragão, mas ela sabe que Alan merece o crédito. Alan não pensa assim. Ele diz que não poderia ter feito isso sem a ajuda de Akira, e para aquela garotinha, Akira já se sente como uma verdadeira heroína de qualquer maneira. De volta a Westfeld, o pai de Alan senta-se em frente a um nobre enquanto discutem a confusão do dragão e como Akira de alguma forma saiu viva. Eles se convencem de que alguém a ajudou, então o homem diz que provavelmente foi a santa sobre quem todos continuam sussurrando, fazendo com que o duque perceba que as coisas podem estar saindo do seu controle. Enquanto isso, o irmão de Alan está tendo um colapso total, reclamando que os cães de argila deveriam ter feito o trabalho e querendo enviar mais, mas o Homem de Terno diz a ele para relaxar porque esses monstros não são fáceis de substituir, especialmente os dragões, e embora o homem pense que eles estão sendo muito lentos, o Duque diz que está tudo bem, desde que os alvos não saiam da terra de Westfeld. Eles terão outra chance em breve. Eles começam a falar sobre uma elfa que estão observando, e o Homem de Terno diz que a pegarão em breve. Então, uma vez sozinho, o Duque abandona sua voz amigável e começa a reclamar sobre aniquilar todos os escolhidos e qualquer um tolo o suficiente para ficar ao lado deles. De volta à estrada, Alan pergunta sobre uma ferreira que Lisai mencionou uma vez, e ela diz que sua amiga mora em uma cidade fronteiriça chamada Granholm, o que surpreende Alan porque ele não achava que cidades existissem tão longe, mas Beatrice diz que sim, embora elfos sejam super raros lá, e Lisei espera que essa amiga possa fazer uma espada melhor para Alan, uma que ela planeja dar a ele como uma surpresa. Naquela noite, Alan acende a fogueira com magia antes que Beatrice possa sequer pegar seu isqueiro. Lisai adormece em seu ombro, como uma cena de romance clichê, e Beatrice os provoca como a intrometida vela que ela é. Pela manhã, eles chegam a Granholm e vão direto para a ferraria, onde encontram uma elfa chamada Noel, totalmente desmaiada no chão como um tronco. Então Lisai a cura rapidamente. E quando Noel acorda, ela fica feliz em ver Lisai, mas olha para Alan como se ele fosse melhor não dizer nada estúpido. Quando eles pedem para ela fazer uma nova espada, ela imediatamente afirma estar sobrecarregada, até que vê a triste desculpa de arma de Alan, mal se mantendo unida como se fosse alimentada por esperanças e orações.
De repente, ela se interessa. Noel então diz a Alan para escolher entre conseguir algo mais forte que uma espada sagrada ou a melhor arma que ela já fez. Não muitas pessoas podem usar equipamentos com energia de chefe final, mas ela já sabe que Alan pode. Ele concorda imediatamente, e Noel expulsa todos, batendo a porta da forja como se estivesse prestes a cozinhar algo diabólico. Lá dentro, ela acende o fogo e limpa o espaço de trabalho, pensando em Vanessa, a velha anã que a criou. Vanessa nunca lhe deu aulas, mas sempre a manteve por perto. Observar e ajudar era o suficiente. Mesmo que Vanessa odiasse ensinar, ela se tornou a maior influência de Noelle. Agora Noelle promete fazer algo ainda melhor do que a lâmina sagrada. Lá fora, Lisa está preocupada que Noel possa desmaiar novamente. Alan sugere encontrar uma pousada, e o grupo parte. Não muito longe da forja, uma mulher encapuzada os observa, então desaparece para relatar o que viu. A notícia chega ao homem sombrio de terno com aura de vilão, e depois de ouvir que a santa está viajando com Beatrice e outro lutador, ele claramente não está satisfeito. Algo não se encaixa, então ele decide investigar. Na pousada, Alan se pergunta como passar o tempo. Beatrice diz a ele para relaxar, mas Lisey sugere vender os materiais do dragão na guilda. Alan concorda, já que eles poderiam usar o dinheiro. Enquanto as garotas exploram a cidade, Alan vai à guilda, ele mostra as escamas do dragão e a recepcionista o encara como se tivesse acabado de ver ouro. Então corre para chamar seu chefe. Enquanto ele espera, um homem se aproxima e começa a fazer perguntas. Sem cumprimentos, apenas perguntas. Ótimo trabalho, detetive. Ao lado dele está uma mulher estranhamente vestida. O homem diz que é Horace e a mulher é Melena. Horace diz que coleciona histórias e quer saber como Alan conseguiu as partes. Alan diz que lutou contra um dragão com ajuda. Antes que a conversa possa ir longe, a recepcionista volta com os resultados. Mas quando Alan se vira, os dois estranhos se foram. Lá fora, Horace considera Alan como mediano. Milena apenas diz que não gosta dele. Horace não está muito incomodado. Alguns dias depois, o grupo retorna à forja e encontra Noel desmaiada novamente. Há algo errado com ela? Lisey a cura. Noelle se levanta e aponta para a espada, sem palavras, sem discurso. Alan a pega e sente o equilíbrio imediatamente. É forte e se encaixa como se tivesse sido feita só para ele. Noel diz que vai junto para vê-la em ação, mesmo que Lee se avise para não exagerar. Durante o teste, Alan se move de forma afiada e rápida. Noel observa tudo. Ela menciona como elfos geralmente não se tornam ferreiros. Alan imagina que é por causa da magia. Noel diz que não conhece seu passado. Vanessa apenas a encontrou um dia. Ela começa a dizer mais, mas então corre na frente. É quando Horace aparece novamente, fazendo mais perguntas. Mais tarde, Noel leva Alan mais fundo na floresta. O lugar parece estranho. Alan dissipa a névoa e um lobo enorme aparece. Noel congela. É o mesmo que engoliu Vanessa. Ela implora a Alan para usar esta nova espada e acabar com esta besta. Antigamente, Noelle era apenas uma pirralha minúscula e barulhenta, sempre implorando por atenção de Vanessa, uma anã velha e rabugenta que tratava seu martelo como se fosse seu próprio filho. Uma tarde, Noelle começou a choramingar de fome, esperando que Vanessa ao menos olhasse para ela, mas o martelo continuava balançando como se ela tivesse uma armadura de enredo contra interrupções. Depois de algumas horas sendo tratada como ruído de fundo, ela desistiu, encontrou um pouco de pão e ficou de mau humor em um canto. Assim que seu estômago se acalmou, ela ficou entediada novamente e perguntou a Vanessa como ela conseguia distinguir todas as ferramentas. Mas o silêncio respondeu, o que só a deixou mais irritada. Então ela tentou pegar uma das espadas gigantes que estavam por ali, provavelmente pensando que estava em algum arco de treinamento épico de anime. Mas era demais para ela, e ela perdeu o controle, derrubando uma pilha inteira de coisas com ela. No entanto, o foco de Vanessa nunca vacilou. Noelle caiu no chão ao lado de Vanessa e começou a reclamar sobre como o trabalho era chato. Na manhã seguinte, Noelle ficou debaixo do cobertor ouvindo, até que Vanessa finalmente parou de martelar e recuou para admirar sua obra-prima. Agora de volta ao presente, Noelle está na floresta com um lobo enorme bem na frente dela. Ela diz a Alan para acabar com isso, mas ele se recusa. O lobo não está machucando ninguém. Vingança não vai ajudar. Noelle pega a espada de volta e a segura com as mãos trêmulas, preparando-se para atacar, mas Alan lhe diz que a barreira de Fenrir não se quebrará com nada comum, nem mesmo com o melhor trabalho dela. Se ela quiser vencer, terá que ir além até mesmo da espada sagrada. Ele a deixa para pensar sobre isso e volta para a pousada. Lá ele conta a Elisai e Beatrice o que viu. Ele acredita que Fenrir não estava apenas escondido de propósito. Então ele pergunta se elas resolveram seus assuntos. Liz explica que 3 meses atrás, o general Cyril, um dos maiores guerreiros do reino, foi encontrado morto, decapitado, sem sinal de luta. Nem mesmo a magia conseguiu desvendar. A única suposição restante eram demônios.
A busca deles os trouxe até aqui, e agora as peças começam a se encaixar. Longe na fronteira, Mielaine parece abalada. Quem encontrou Fenrir não é apenas uma maga sortuda. Ela corre de volta para Horus, que decide que é hora de agir. Seu próximo trabalho é matar tanto a elfa quanto a santa. Mielaine hesita, mas aparentemente ela está sob um feitiço de escravidão e tem que fazer tudo o que lhe é mandado. Horus ativa o feitiço apenas para apertar seu controle sobre a vida miserável dela. De volta à forja, Noel trabalha sem parar. As palavras de Alan continuam ecoando em sua cabeça. Se a espada for boa o suficiente, até Fenrir pode cair. Ela ultrapassa seu limite, e mais uma vez, como um saco de batatas, ela desaba. Em um pesadelo, ela vê Vanessa sendo devorada. Então Akira aparece realmente ferindo Fenrir. Noel acorda, pega a espada e marcha direto para a floresta. Noel encontra Fenrir novamente, mas a besta nem a deixa fazer o primeiro movimento. Ela a joga direto contra uma árvore como se ela lhe devesse dinheiro. Das sombras, Horace sai surpreso por ela ainda estar consciente depois de um golpe daqueles. Então ele finalmente a reconhece. A mesma pequena elfa barulhenta de todos aqueles anos atrás. Ele ri para si mesmo e chama isso de destino. Mas Noel se levanta ensanguentada e tremendo. Ela não vai sair como antes. Ela ataca novamente, mas Fenrir a derruba com um golpe limpo. Agora ela está presa no chão como um corpo de inseto esmagado mal se movendo, enquanto o lobo gigante se ergue sobre ela como uma cena de corte de chefe final. Atrás dele, Horace observa com orgulho. Ele diz a ela para parar de desperdiçar seu dom e se juntar a ele. Seus olhos de visão Grom são muito raros para serem deixados intocados. Ela não se importa. Ela não está interessada em ser ferramenta de ninguém. Ela tenta se mover, mas suas pernas são basicamente macarrão, algo que sua garota nunca experimentou. Horace diz que ela perdeu a chance e manda Fenrir terminar o trabalho. A pata se levanta, mas pouco antes de esmagá-la, Alan a bloqueia com sua espada. Fenrir recua e o sorriso de Horace desaparece. Ele encara Alan surpreso por ele ter deixado a princesa para trás apenas para salvar uma elfa. Diz que é um erro do qual ele não vai se afastar. Alan permanece calmo como se já tivesse escrito as próximas páginas. De volta à pousada, o plano entra em ação. Mielaine se esgueira para o quarto da princesa, mas a cama é apenas travesseiros empilhados sob um lençol. A verdadeira princesa se esconde por perto com sua guarda. É uma armadilha. Enquanto Mielaine se aproxima, Beatrice salta das sombras. Elas se chocam rápido e afiado, lâminas cintilando. Mas Mielaine lentamente começa a assumir o controle. A princesa tenta ajudar, mas aquele momento de hesitação dá a Mielaine a vantagem. Ela derruba Beatrice e avança em direção à princesa. Então suas pernas travam, suas mãos tremem, seu corpo não se move. Antes que ela possa entender, Beatrice se levanta e a ataca por trás. Acontece que Alan havia montado um campo mágico ao redor da princesa que impede todos os truques, incluindo o controle mental. Ele sabia que alguém estava manipulando Mielaine. De volta à floresta, Horace ainda age como se tudo estivesse indo do seu jeito. Alan lhe diz que já está feito. Horace estala e manda Fenrir atacar novamente. Noel observa em pânico e então chama Alan. Ele a ouve, levanta a espada e balança com tudo o que tem. Um clarão dispara, atingindo diretamente o peito do lobo. Fenrir tropeça e então desaba. Como um rato encurralado, Horace entra em pânico e foge. Alan pega Noel, que cora e murmura para ele a colocar no chão, mas ele apenas continua andando. Eles se reagrupam com os outros. A princesa se aproxima correndo, claramente aliviada. Na manhã seguinte, Mielaine está amarrada. Com Horace desaparecido, seu controle sobre ela se quebrou. Beatrice quer enviá-la para a capital, mas a princesa diz que não, ela quer dar-lhe uma segunda chance. Mielaine diz que toda a tua aldeia foi destruída, ela não teve escolha. Noel se lembra de quando Vanessa também lhe deu uma. Então ela desamarra Mielaine e diz a ela para ir embora com ela, mas para não estragar tudo de novo. Naquela noite, Alan rastreia Horace. Ele o encontra no fundo da floresta, mas não há tempo. Um demônio aparece e mata Horace na hora. Alan chega segundos depois. O demônio diz que os humanos não estão prontos para saber o que está por vir, então desaparece. Ele reporta de volta ao Conde de Westpheld. O filho do Duque ouve a notícia e apenas acena com a cabeça. Ele diz que está tudo bem, ele mesmo cuidará do herói, da elfa e da santa. No passado, a princesa Lisai estava cavalgando com seu tio quando criaturas massivas atacaram do nada. Os guardas tentaram revidar, mas suas armaduras racharam como cascas de ovo em um instante. O tio de Liz então disse a ela para ficar na carruagem enquanto ele corria para ajudar. Então ela ficou lá dentro e assistiu a todos serem massacrados. No instante seguinte, um dos monstros a avistou e imediatamente tentou pegá-la, mas seu tio apareceu e o esfaqueou por trás. Contudo, a criatura se virou, rasgou seu flanco e quase partiu sua armadura como se fosse uma lata de refrigerante. Ainda sentindo dor, ele o esfaqueou novamente, e então caiu no rio, enquanto Lisai permanecia sentada na carruagem, traumatizada e completamente inútil. E agora, Lisai, Alan e Beatrice chegam a uma pequena e pacata vila.
As pessoas dali estão ocupadas se preparando para o Festival dos Espíritos que retornam, um dia para celebrar os mortos e também algumas esperanças e sonhos. Crianças correm em fantasias de fantasmas enquanto adultos decoram como se fosse uma grande festa para a vida após a morte. Beatrice, em alerta máximo, agarra o punho de sua espada como se estivesse pronta para lutar contra um espírito naquele exato momento. Um aldeão próximo explica que é apenas tradição, tudo para se divertir. Beatrice solta uma risada falsa que não convence absolutamente ninguém. Lizzie começa a perguntar sobre um homem com armadura prateada de quem ela ouviu falar. Mas os aldeões reagem como se ela tivesse perguntado sobre um dragão que come vegetais. Ninguém sabe absolutamente nada. Ela parece um pouco desapontada, e Beatrice começa a se perguntar se esse cavaleiro fantasma realmente existe. Alan se lembra de ter ouvido falar disso lá na Forja de Noel. A guilda não tem informações, mas um dos clientes de Noel afirma ter visto um cavaleiro coberto de sangue vagando por um cemitério. Alguns dizem que ele é um espírito injustiçado pela família real. Quando um estrondo alto ecoa por perto, Beatrice quase salta para fora de sua armadura. Ela tosse logo em seguida, tentando proteger qualquer pingo de dignidade que lhe resta, e começa a fingir que não acabou de perder mil de pontos de aura. Noel e Milene então a provocam cruelmente por ter medo de fantasmas. Lizzie sugere que eles verifiquem o cemitério, então Alan e Beatrice concordam, embora um pouco incertos. Alan supõe que isso possa estar ligado à magia negra do passado da família real. Ao cair da noite, eles caminham até o cemitério. Beatrice já está com sua espada desembainhada. Das sombras, um aldeão silencioso aparece, parado com um olhar vazio. Ele os leva até a casa do chefe da vila, diz algo vago sobre estar apenas de passagem, e então vai embora. O chefe da vila os recebe e diz que nunca ouviu falar de nenhum cavaleiro fantasma, e então lhes oferece um lugar para dormir. Naquela noite, Lizzie sonha com seu tio, ela acorda e vê um cavaleiro prateado lá fora. Pensando que poderia ser ele, ela o segue. Cara, ele está morto, o chão se abre, os mortos se levantam e ela grita. Ela acorda sobressaltada, ainda tremendo. Alan corre para dentro e ela se agarra a ele como um gato assustado. Na manhã seguinte, a vila está em modo desenho animado Coco, cantando e dançando ao som de Que cor tem o céu? Que cor tem o céu? Lysey, Alan e Beatrice ficam à margem, incertos se isso é reconfortante ou apenas muito estranho. Para Beatrice, coisas assim parecem simplesmente insanas. Alan sugere que Beatrice, como cavaleira, talvez devesse encerrar todo o festival, mas ela apenas diz que está tudo bem, desde que ninguém se machuque. Então ele não insiste mais. Aquele mesmo cara estranho de antes aparece novamente e casualmente os convida para dançar. E embora Lizzie recuse, ela diz a Alan e Beatrice para irem em frente e se divertirem. Então Alan verifica a área com seus olhos mágicos e assim que tudo parece limpo, ele dispara como se um festival tivesse acabado de virar uma missão secundária, com Beatrice correndo logo atrás dele. Lizzie fica para trás por um segundo porque ela sente um cheiro estranho novamente, exatamente como antes, e no momento em que ela se vira, ouve seu nome e avista um cavaleiro em armadura prateada andando pela multidão. Então, sem nem mesmo se preocupar com seus últimos 2 neurônios, ela corre atrás dele direto para a floresta escura. Aquele cheiro estranho de seu sonho a atinge ainda mais forte agora, e quando ela levanta o olhar, seu tio está lá parado, parecendo que viveu em uma caverna, coberto de terra e raiva seca, e ele lhe diz que segui-lo sozinha para a floresta é uma ideia terrível, mas ela se engana e o chama de pai, apenas para ele lembrá-la de que ele é seu tio, não seu pai. E ela diz que o palácio o tem procurado desde o dia em que ele desapareceu, querendo saber o que aconteceu. Ele diz que tem se escondido porque está com raiva, não apenas de uma pessoa, mas de toda a família real, e então solta o tipo de revelação que parece pertencer a um final de temporada. Ele afirma que o rei, seu verdadeiro pai, está planejando eliminar qualquer um que nasça com poderes raros como os dela, chamando-os de ferramentas perigosas dos deuses, que poderiam arruinar tudo um dia. Seu tio estende a mão e diz para ela ir com ele, mas ela recusa, porque ainda acredita que as pessoas podem consertar as coisas sem lutar, e até o lembra de como ele uma vez disse que a confiança era mais forte que o medo, mas logo depois ele flutua no ar com um sorriso assustador e diz que mesmo que ela morra, seu corpo ainda será útil, então ele balança sua espada contra ela sem aviso. Alan, é claro, salta no último segundo e bloqueia o ataque, então puxa Lizzie para trás dele, enquanto seu tio o encara com descrença, finalmente o reconhecendo como o noivo que ele costumava ignorar nos jantares reais. E antes que as coisas pudessem piorar novamente, Alan usa um feitiço que quebra o controle mental. E as estranhas cordas ao redor de seu tio se quebram como se fossem feitas de vidro, limpando seus olhos. Agora de volta ao normal, seu tio diz que o rei não estava realmente por trás de tudo isso, e que era um demônio se alimentando de sua raiva, transformando-a em algo muito pior, e ele admite que sempre odiou a vida no palácio e fugiu para se tornar um cavaleiro, dizendo que Lysey foi a única que o fez sentir-se feliz, então ele pede a Alan para protegê-la, e Alan concorda sem hesitar. Então seu tio pede um último duelo, e Alan aceita,
E eles lutam na chuva enquanto o céu fica cinzento, com seu tio dizendo que este festival permite que os mortos e os vivos se encontrem uma última vez. E quando ele finalmente larga sua espada e cai no chão, ele lhe diz que adora quando ela o chama de pai, e diz que ela deveria deixar a vida que ele nunca conseguiu. De volta à vila, Alan percebe que os aldeões estão mortos, e o líder alegre é um demônio, usando o festival como disfarce. Ele o mata, pega seu cristal brilhante e vai embora sabendo que não é o último chefe. Em algum lugar distante, o rei e Brett estão furiosos porque o plano falhou, mas ainda não estão preocupados, porque ainda tem um último plano de contingência e desta vez é sério, porque o General Cyril retornou. Brett se lembrou do dia em que sua mãe morreu, e de como seu pai imediatamente ficou deprimido depois disso. Uma vez o pequeno Brett tentou mostrar-lhe uma pedra legal que encontrou. O pai nem se deu ao trabalho de olhar para o menino antes de chamá-lo de um pedaço de lixo inútil, o que o esmagou porque ele nem sequer entendeu o porquê. E então, mais tarde, ele ouviu as criadas rindo dele pelas costas, então ele fugiu para se esconder em algum lugar tranquilo. E embora seu irmão Alan tentasse animá-lo, Brett o empurrou porque a essa altura ele tinha certeza de que Alan estava fingindo, assim como o pai deles. Anos depois, Brett percebe que ele não é realmente um fracasso, mas lembrar-se dessas coisas novamente apenas o deixa furioso. Então ele sai furiosamente de seu quarto e encontra seu pai na sala do trono rindo de alguma mensagem sobre vingança, contra o reino, contra os deuses. E enquanto seu pai queima marcas em um mapa com fogo, Brett finalmente vê a verdade. Só ele merece governar, não sua família patética. Enquanto isso, por todo o reino, as pessoas estão sussurrando sobre o General Cyril supostamente voltando dos mortos. E quando o Capitão Edward e seu soldado Clark ouvem os rumores durante a patrulha. Clark fica nervoso, mas Edward imagina que alguém provavelmente está espalhando notícias falsas para perturbar as pessoas. E mesmo que seja realmente Cyril ou apenas algum impostor, o trabalho deles permanece o mesmo, proteger o reino como Cyril teria desejado. Edward diz a Clark que eles têm que honrar o legado de Cyril, e Clark concorda, mas então um sujeito encapuzado sai de um beco e Clark quase o esfaqueia antes que Edward reconheça o arcebispo, que diz que precisa conversar em particular. E embora Clark não confie, Edward diz a ele para voltar e segue o arcebispo mais fundo no beco até chegarem ao campo de treinamento, onde o arcebispo de repente desaparece, e Craig surge atrás de Edward do nada, atacando-o, mas Edward bloqueia como se não fosse nada, porque ele conhece os truques de Craig. Craig sorri e diz que Edward está tão afiado como sempre, e Edward não se surpreende porque eles se conhecem há muito tempo. Embora seja estranho ver Craig agora depois de todos esses anos, especialmente porque a última vez que se encontraram foi no funeral da esposa de Craig. E antes que Edward pudesse perguntar por que ele estava ali, Craig solta uma bomba. O arcebispo trabalha para eles agora e então ataca novamente, rindo de como eles costumavam lutar assim o tempo todo. Exceto que desta vez Craig diz que nem precisa mais de uma espada, o que pega Edward de surpresa. Em sua carruagem, Brett continua pensando no funeral de sua mãe, e em como ele pergunta a Alan por que a mamãe está dormindo, e Alan simplesmente diz que ela está morta e que todo mundo morre um dia. Fazendo Brett chorar até que Alan tentou segurar sua mão como se isso fosse magicamente consertar as coisas. Mais tarde, Brett perguntou o que significava fracasso, e quando Alan disse que não achava que Brett fosse Brett gritou que ele estava mentindo porque o pai disse o contrário. Anos depois disso, quando Craig elogia a força de Brett e o chama de seu verdadeiro, descartando Alan como um fracasso, Brett se sente mal por Alan, mas também estupidamente feliz por finalmente ser o favorito pela primeira vez. Quando eram adolescentes, Brett odiava como Alan nunca reagia quando as pessoas o insultavam, e quando Alan parabeniza Brett por suas conquistas, Brett apenas zomba porque não quer elogios de alguém que ele considera fraco, então ele se declara o verdadeiro líder da família, e Alan apenas diz, tudo bem, mas o avisa para não estragar tudo, o que Brett agora se lembra aleatoriamente enquanto o demônio aparece à sua frente, sorrindo porque tudo está indo de acordo com o plano. O demônio pede uma atualização e Brett diz que usou o arcebispo como isca para atrair Edward, o que irrita o demônio porque o estúpido dom de Edward permite que ele anule outros poderes de perto, tornando-o quase imbatível em uma luta, e isso vai atrapalhar seriamente os planos deles se não descobrirem algo rápido. A presença de Edward é arriscada, mas Brett não está preocupado porque Craig vai cuidar dele e com Edward fora, Brett pode finalmente usar seu próprio poder sem se conter, embora ele se pergunte se desta vez realmente dará certo para o demônio, já que todas as suas tentativas anteriores falharam miseravelmente. Então outro demônio aparece anunciando que o herói chegou. Então eles decidem impulsionar Brett compartilhando um pouco de seu poder com ele. E Brett jura que desta vez não vai estragar tudo, sentindo que finalmente deixou seu antigo eu fraco para trás de uma vez por todas. Na cidade, Akira mantém Sarah por perto enquanto elas avançam pela multidão, prometendo levá-la para um lugar seguro assim que as coisas se acalmarem, sem notar o demônio a seguindo, até que ela se esconde em um local tranquilo e de repente se vira chamando os perseguidores. Ela sentiu suas vibrações assassinas o tempo todo.
Os demônios ficam estranhamente satisfeitos por ela ter notado, dizendo que isso facilita o trabalho deles. E quando Akira se prepara para lutar, eles apenas riem e dizem que não se trata de força. Então um deles aponta para Sarah e ativa uma marca mágica nela, explicando que todos da vila dela têm essas marcas, e se ele atirar uma bola de fogo nela, ela explodirá instantaneamente. Então Akira quer morrer com ela ou fugir. Sarah tenta empurrar Akira para longe, mas ela se recusa teimosamente a ir embora. Enquanto isso, Clark está agindo de forma muito suspeita na patrulha. Os outros cavaleiros tentam acalmá-lo. Um demônio surgiu do nada e quando os cavaleiros se movem para atacar, Clark grita com eles porque é inútil, mas o demônio afirma que não está ali para lutar. Ele quer revelar a verdade sobre o mundo deles. Ao mesmo tempo, em uma varanda, o arcebispo e o general Cyril, que é basicamente o fantoche improvisado e barato de Brett, começam a pregar para a multidão que seus poderes não são dons, mas sim correntes dos deuses. E a única maneira de serem livres é abandoná-los completamente, o que faz as pessoas hesitarem até que Cyril chame Brett para se juntar a eles. Brett aponta para um enorme dragão feiticeiro ali perto, chamando-o de uma força imparável que vale 1000 soldados. E quando a multidão começa a acreditar, ele se gaba de que seu poder de marionete pode dar a eles esse tipo de força também. O arcebispo disse que eles abandonariam os deuses e entrariam em uma nova era com um novo poder. Foi então que o demônio se revelou, e pouco antes que alguém pudesse entrar em pânico, Brett informa a todos que o demônio é seu aliado e aquele que lhes dará força. Como todos são apenas robôs com unidades de processamento muito ruins, eles aceitam e admiram Brett como se ele fosse seu novo deus. De volta à luta, Edward está sendo completamente dominado por Craig, que finalmente acerta um golpe sólido e zomba dele por não saber a hora de desistir. Mas Edward percebe que o nível de poder de Craig está simplesmente muito alto agora, e Craig se gaba de que, com energia espiritual suficiente, você pode até matar deuses. Enquanto isso, Clark está sendo espancado por outro demônio, mas continua teimosamente se levantando, surpreendendo o demônio até que Beatrice aparece falando sobre cavaleiros serem idiotas glorificados que morrem por nada. Quando Craig finalmente derruba Edward pra valer e diz pra ele ficar no chão, outra pessoa se aproxima. Craig assume que é reforço, mas na verdade é Akira disfarçada, deixando-o surpreso por ela estar viva. E ela menciona que Alan removeu a maldição de Sarah bem a tempo. E assim que Brett está desfrutando da adoração da multidão na varanda, Alan aparece de repente chamando seu nome. O rosto de Brett se contorce de desgosto, perguntando-se por que esse fracasso sequer se incomoda em aparecer agora. O idiota assiste em 4K através de sua tela mágica enquanto Beatrice enfrenta o demônio que atacou Clark, juntando as peças sobre como os monstros enviados atrás de Edward e o ataque a Lysay são todos parte do esquema do demônio. Ela denuncia a casa de Westphal por trabalhar com eles, chocando o demônio que pensa que pode muito bem contar tudo, já que planeja matá-la de qualquer maneira. Enquanto tudo isso acontece, Mylene está escondida nas sombras e a coisa toda é transmitida por todo o reino como um final de temporada surpresa, onde o vilão simplesmente revela todo o plano em voz alta, sem nenhuma vergonha. O demônio admite abertamente que eles queriam eliminar o general e a princesa primeiro para que ninguém atrapalhasse. E Brett, assistindo a esse desastre se desenrolar ao vivo, perde completamente a cabeça e grita para Alan parar com isso. O demônio explica que o plano real deles nunca foi a força bruta, mas sim enganar os humanos para que desistissem de seus poderes por conta própria. E assim que essa verdade é revelada, Brett entra em modo de fúria total, gritando com o idiota por arruinar tudo enquanto as pessoas que assistem lentamente percebem que ele tem sido o vilão o tempo todo. Ele realmente teria se safado também se não fosse por seu irmão mais velho intrometido e seu grupo super poderoso. A princesa Lysay se adianta e conta a verdade a todos, dizendo que Brett a tem ameaçado nos bastidores e que todas aquelas suas bestas protetoras extravagantes são na verdade seu esquadrão de capangas, e assim que a multidão ouve isso, sua base de fãs cai para um negativo de 200. Brett se desespera e tenta usar magia de marionete para controlar os cavaleiros novamente, mas Alan estala os dedos como um chefe final e todas as cordas mágicas se quebram, libertando a todos, até mesmo o arcebispo e o general. Brett, agora completamente desesperado, começa a invocar monstros para todos os lados, e embora Alan sinta culpa no fundo por não ter conseguido salvar seu irmão mais novo de tudo isso, ele sabe que não pode deixá-lo continuar. Brett até tenta controlar Alan diretamente, mas Alan agarra as cordas no ar e o puxa para um soco tão forte que quase arrancou o mal dele. O show de marionetes havia terminado. Enquanto Alan se prepara para finalizar as coisas, Lysay se ajoelha ao lado de uma criança assustada e a conforta, mas ela continua olhando para Alan, preocupada que ele possa se arrepender de tudo mais tarde, já que o pai deles uma vez o chamou de desgraça. E é incrível como aquele que continua se chamando de fracasso ainda tinha tantas pessoas que nunca desistiram dele. Em outro lugar, Beatrice está lutando contra o demônio de frente, enquanto Mylene permanece escondida sob sua capa. O demônio então a reconhece como a filha adotiva de Horace. Ele tenta se teletransportar, mas Mylene joga uma faca em seu braço, e Beatrice avança com o golpe final.
Então a Lady Cavaleira reúne as tropas próximas assim que Noel finalmente aparece carregando mais armas, reclamando de como o macaco sempre a faz limpar a bagunça dele. Enquanto isso, Akira e Edward estão presos em uma batalha selvagem contra Craig, cujo dom amaldiçoado de coveiro o permite ver todos os futuros possíveis enquanto ele luta. Craig diz que viu Mariel morrer em cada linha do tempo, e isso o quebrou irremediavelmente. Akira implora para ele parar de se apegar a isso, mas ele queima sua própria força vital por mais poder, e seu relâmpago esmaga a magia inútil dela. Edward sente algo distorcido rastejando para o coração de Craig, mas já é tarde demais. Craig se esfaqueia para manter o controle e apenas continua avançando. Craig diz que ninguém entende o que ele está sentindo, grande pirralho mimado. E Akira fica brava, já que Edward estava tentando ajudá-lo, mas Craig não vai ouvir. Então Alan aparece. Craig ri porque, aos seus olhos, Alan sempre foi uma piada. Alan diz que gostaria de poder mudar o passado, mas mesmo agora ele se recusa a desistir das pessoas. Craig manda ele sumir, mas Alan não se move. Craig ataca, mas Alan o atravessa com facilidade e Craig fica ali parado, atordoado, perguntando-se quando Alan ficou forte o suficiente para fazer aquilo. Alan diz que talvez seja um fracasso, talvez sempre tenha sido, mas mesmo assim ele não vai desistir da esperança, e ele sabe que Marielle não gostaria disso. Craig perde o controle e o atinge com magia negra, enviando Alan para um abismo de velhas memórias. Dentro daquele espaço, Alan vê tudo, a dor de Craig, seu amor por Marielle e todos os momentos que ele enterrou. Ele quase desiste, mas então se lembra das pessoas que ainda o esperam, e com isso, ele se liberta e desfere um golpe poderoso, preenchido com toda a sua magia. A energia demoníaca de Craig explode, engolindo a cidade inteira como uma explosão com sentimentos. Alan mergulha na mente de Craig, corta o ódio e finalmente o alcança. Uma borboleta pousa em Craig enquanto ele se desvanece, em paz finalmente. Mais tarde, Alan recusa um título de nobreza porque ele está a 2 passos de ser inútil, e um título não tornará nada mais fácil, enquanto Lysai se adianta e diz que está assumindo o controle de Westfeld agora. Beatrice não está em lugar nenhum, mas Lysai diz que ela está em algum lugar seguro, e com Alan por perto não há nada com que se preocupar. Noel grita com ele para parar de perder tempo e entrar na carruagem, e assim eles partem, prontos para a vida. Henriette observa de longe, desapontada que na primeira vez que ela observou alguém, ele era um perdedor tão grande, velho e fedorento. Ela se pergunta por que ele sequer se deu ao trabalho de reencarnar se era assim que ele viveria, mas imagina que ele simplesmente não consegue evitar. Em sua vida antiga, Alan costumava ser um herói, mas em algum momento ele ficou tão farto de todas aquelas coisas de herói que fez um desejo ao anjo, pedindo para nunca mais ser um herói e apenas viver uma vida normal. Ao ouvir isso, o anjo realmente começa a chorar e acaba concedendo seu desejo. Então ele acorda e percebe que foi apenas um sonho. Ele desce as escadas e Lysai já terminou o café da manhã, ela quer que todos comam juntos e Alan está de acordo com isso. Não muito depois, Mylene e Noel aparecem, mas Lysai instantaneamente fica irritada quando vê o que Noel está vestindo, basicamente nada. Alan diz a Noel que ela provavelmente deveria usar mais roupas à mesa, mas Noel diz que está confortável assim, e Alan já a viu vestida assim muitas vezes de qualquer forma. Lysai olha para Alan confusa, então começa a perguntar se isso é realmente verdade e não vai deixar passar. Enquanto tudo isso está acontecendo, Lysai diz que Alan deveria ajudá-la com a papelada hoje, mas Mylene intervém e diz que ele vai sair com ela em vez disso. Alan apenas olha para as duas e pergunta quando exatamente ele concordou com qualquer uma dessas coisas. Nesse exato momento, um trabalhador da guilda aparece e lembra a Alan que ele não tem mostrado sua cara feia na guilda há um tempo e que ele tem uma pilha de missões inacabadas. Ela diz a ele para se apressar, já que alguns dos trabalhos envolvem ir para outro império. Alan não entende bem por que está sendo enviado tão longe, mas pensa que se encontrar um lugar decente por lá, talvez ele possa ficar de vez. Noel ouve isso e diz que vai junto também, já que o Império Vitória tem muitos ferreiros habilidosos e ela pode aprender algo. Alan pergunta por que ela quer ir junto, como se fosse sua fã número 1. Ela diz que viajar sozinha é chato, então faz mais sentido todos irem juntos. Alan apenas concorda, e isso resolve a questão. Ele verifica com Lysai, que diz ter muito trabalho para resolver. Mas acontece que ela já chamou Beatrice para cuidar de tudo em seu lugar, então ela também pode ir. Beatrice faz bico igual minha garota, sempre que eu a faço esperar. Todos entram numa carruagem e começam sua viagem para o Império Vitória. A viagem é acidentada e Noelle continua reclamando que a estrada é péssima. Ela pergunta se podem pegar outra rota, mas há um problema. Lobos da areia estão por lá e não são brincadeira. Se os encontrarem, as coisas podem ficar feias. Só que Alan acaba eliminando todos os lobos com um único golpe, como se não fosse nada. Os outros apenas riem e dizem que não deveriam se surpreender, já que é o fracasso ridículo que nunca parece falhar. Ele os agradece e eles continuam.
Mais tarde, Noel pergunta aleatoriamente sobre Henriette, quem ela é e como Alan a conhece. Ele diz que ela é a filha do Duque Imperial. Lindsay já a conhece também, principalmente por boatos, mas nunca a encontrou pessoalmente. Quando eles encontram Henriette, ela reconhece Lysai como uma princesa, mas também se lembra que ela é a duquesa de Westfeld, então quer saber o que ela está fazendo ali. Lysai apenas diz que veio conhecer a cidade, mas Henriette a provoca, dizendo que ela nem sabe falar direito, e então se afasta. Alan segue Henriette sozinho, dizendo aos outros que podem ir em frente e explorar a cidade. Algo sobre toda aquela troca de palavras parece estranho. Quando ele a alcança, pergunta por que ela está contando tudo aquilo a ele. Henriette parece confusa, então ele diz abertamente. Ela costumava ser um anjo e tem uma conexão com Deus. Então qual é a dela? Henriette finalmente diz a ele que em sua vida passada, ela se importava muito com ele, e quando ele pediu uma vida pacífica, foi ela quem fez isso acontecer. Alan ouve um barulho na cidade e vê um cara correndo, como se estivesse sendo perseguido por fantasmas. Quando Alan o para perguntar o que está acontecendo, uma energia escura de repente explode do cara e o mata na hora. Alan percebe que é magia demoníaca, mas antes que ele possa explicar qualquer coisa, a unidade dos Cavaleiros Negros aparece e o prende ali mesmo. A capitã deles, uma garota de aparência séria, exige saber por que ele matou o homem. Alan diz a ela que não foi ele e que um demônio fez isso, mas ela não acredita em uma palavra e manda que ele venha em silêncio. Antes que pudessem arrastá-lo, Alan desaparece no ar, deixando todos chocados. A capitã rapidamente diz aos seus cavaleiros para fecharem os portões da cidade para que ninguém possa escapar. Acontece que Milene o salvou e o traz de volta em segurança. Henriette aparece também e repreende Alan por causar problemas, dizendo que ela literalmente o avisou para se comportar. Alan olha para Lysai e pergunta como ela chegou ali. Lysai diz que Henriette lhes contou que Alan estava em apuros, então ela pediu a Milene para ir buscá-lo. Foi então que Alan finalmente percebeu que Milene deve ter poderes demoníacos, o que provavelmente é o motivo pelo qual nenhum dos cavaleiros a notou se esgueirando. O clima é tenso, e Alan diz a todos que eles realmente precisam ir embora antes que as coisas piorem, mas Henriette aponta que, a essa altura, a cidade está trancada a 7 chaves, e escapar não é uma opção. Todos começam a tentar bolar um plano, porque se esconder para sempre não vai funcionar. É quando Henriette sugere que todos fiquem na casa dela, então eles a seguem até sua mansão. Quando chegam, o mordomo dela casualmente menciona que Henriette os convidou apenas por brincadeira. Ela fica toda sem graça e diz para eles entrarem logo. Assim que estão lá dentro, todos admitem que o lugar é realmente muito legal. Enquanto estão olhando em volta, Noel pergunta a Henriette se ela mora ali sozinha. Henriette diz que sim, ela está sozinha desde que seus pais faleceram, e ela era a única filha deles. Alan pergunta sobre os cavaleiros patrulhando a área. Henriette explica que o imperador foi morto, e é por isso que a segurança aqui está em alerta máximo. Noel levanta uma sobrancelha e pergunta por que Henriette está contando algo tão sério a eles. Henriette diz que confia neles para não fofocarem, tipo você no Instagram, quando seu namorado te conta um segredo suculento. Mais tarde naquela noite, o idiota está perto da janela, quando Henriette de repente aparece em seu quarto. Ele diz a ela que tem certeza de que o imperador foi morto por um demônio, não por um humano, porque nenhuma pessoa comum conseguiria passar por tanta segurança. Henriette realmente concorda, mas então o cabra a olha e pergunta há quanto tempo ela o está observando. Ela age confusa, mas ele não acredita. Ele aponta que ela sabe demais sobre ele, como sabia que o mordomo dela não tinha para onde ir e lhe deu um emprego, ou como ela encontrou Alan aleatoriamente na cidade e por acaso o avisou sobre os Cavaleiros Negros. Segundo ele, nada disso parece aleatório. Henriette mantém sua história, diz que é tudo apenas coincidência e vai embora. Mas quando ela volta para o quarto, sua expressão muda, ela se lembra da verdade. Ela realmente tem observado Alan como uma viciada em telenovelas. A vida passada dele foi cheia de dor, e ela não queria que ele sofresse novamente, então o enviou para este mundo. Aqui ele finalmente conheceu alguém que o fez sorrir. Embora secretamente ela deseje que fosse ela. Noel começa a ficar super entediada na casa de Henriette. Ela originalmente veio para este lugar esperando encontrar alguns ferreiros lendários, mas adivinha só? Isso nunca aconteceu. Então agora ela está presa como uma figurante inútil. Por tédio, ela começa a sonhar acordada com heavy metal, mas não música. Em vez disso, ela está sonhando em fazer espadas, o que honestamente irrita a todos ao seu redor. Alan tenta acalmar essa Granny inquieta e diz a ela que os Cavaleiros Negros estão atrás apenas dele, então ela deveria ir ver a cidade antes que seu cérebro derreta, mas ele tem que ficar parado. Depois de explorar como turistas, um grupo de elfos de repente cerca Noelle do nada. Milene não perde tempo, ela rapidamente pega Noelle e a traz de volta para o grupo. Quando Noelle lhes conta sobre os elfos, todos apenas imaginam que é porque ela é tão adorável, mas Henriette intervém e diz que nada perigoso aconteceu.
Embora ela admita que todos aqueles elfos estão interessados em Noelle por um motivo, ela também explica que qualquer um que sai da floresta geralmente esquece tudo o que aconteceu lá dentro, mas ela é uma exceção. Por alguma razão, ela pode entrar e sair da floresta a qualquer momento sem perder suas memórias. Alan está confuso e pergunta como ele nunca soube que uma floresta assim existia, ou como funciona a sua estranha barreira de memória. Então ele semicerra os olhos para Henriette como se ela estivesse escondendo algo. Henriette fica sem jeito bem rápido, insistindo que nada está acontecendo, totalmente nada suspeito. Mais tarde, todos vão para a floresta juntos. Assim como antes, os elfos o cercam novamente, mas desta vez, Henriette diz para não se preocuparem porque seu líder supremo acabou de aparecer. Logo depois disso, cada elfo se curva para Noelle, e a saúda como sua governante há muito tempo perdida. Um pouco depois, enquanto eles passeiam, duas crianças correm até Noel e a cobrem de presentes. Percival as afasta. Ele então chama Philip, e diz que sabe que Philip os tem seguido apenas para conhecer Noel. Philip admite, ele quer falar com a governante deles, mas Percival o cala, dizendo que todos estão ocupados com coisas importantes. Philip argumenta que se aquelas outras crianças conseguem um momento com Noel, porque ele não pode, especialmente quando, segundo ele, os outros são os maus. Isso irritou Percival, então Philip foge. Noel mais tarde pergunta a Percival o que Philip quis dizer com pessoas más, mas Percival evita a pergunta, e todos simplesmente seguem em frente sem uma resposta. Em outro lugar, vemos a Capitã Wizard dos Cavaleiros Negros bisbilhotando do lado de fora da mansão. Então um cara chamado Oswald aparece e ela diz a ele para não piorar a situação do que já está. De volta à Floresta Élfica, todos estão em modo de celebração. Os elfos estão dando uma festa inteira só porque Noel retornou. Percival puxa Alan para o lado e diz a ele que, agora que Noel voltou, eles recuperarão sua energia. Sem sua governante, eles são basicamente galinhas sem cabeça. Ela é a razão pela qual sua comunidade sequer sobrevive. Percival então diz a ele que Henriette ajudou a tornar tudo isso possível. Foi ela quem contou aos elfos sobre Noelle, como ela se tornou uma ferreira e até ganhou poderes de fada. Depois de ouvir isso, Alan pensa consigo mesmo que Henriette não mudou nada. Mesmo no passado, ela sempre estava tentando ajudar as pessoas. Percival acrescenta que Henriette também os ensinou sobre o mundo exterior, sua cultura, seu povo, para que os elfos pudessem se sentir mais confortáveis deixando a floresta e encontrando estranhos. Alan então pergunta a Percival sobre as crianças demônio de antes. Percival hesita por um momento, mas eventualmente diz que pessoas fortes geralmente conseguem sentir a aura de um demônio. Alan diz a ele que não odeia demônios nem nada, mas sabe que há uma razão para os elfos estarem vivendo com eles. Então ele pergunta diretamente se Henriette está envolvida em tudo isso. Percival conta tudo. 3 anos atrás, Henriette trouxe crianças demônio para a floresta. No início, os elfos não gostaram, mas Henriette os repreendeu sobre aceitar a todos se quisessem crescer. Lentamente eles concordaram, eventualmente os elfos concordaram com ela, e com o tempo sua mentalidade começou a mudar. Mais tarde naquela noite, o grupo se senta para conversar. Maelene pergunta a Noel se ela planeja ficar aqui. Noel diz que ainda não tem certeza. Depois disso, todos vão para seus quartos. Enquanto Alan se afasta, ele sutilmente sinaliza algo para Henriette. Você é travessa, travessa! Está me provocando, sua travessa. Enquanto isso, Naal começa a pensar. Quando ela estava com Vanessa, seu objetivo principal era ajudá-la a criar uma espada divina. Agora que finalmente conseguiu, ela realmente não sabe o que fazer consigo mesma. Ela acaba saindo para tomar um ar. Alan a observa silenciosamente de sua janela. Justo então, Henriette aparece no quarto de Alan e se pergunta se esta é a noite. Mas Alan decide manter este vídeo livre para todos, e diz que só queria conversar em particular, mas Henriette interpreta mal a situação e pensa que é um momento romântico. Quando Alan manda ela sair, ela fica super irritada. Ela se joga na cama e exige saber qual era a verdadeira razão. Alan pergunta sobre as crianças demônio. Henriette explica que os demônios agora são diferentes. Se uma pessoa realmente deseja a morte de alguém, ela se transforma em um demônio. Mas alguns demônios nascem assim desde o início. Essas crianças têm uma vida difícil porque todos as odeiam. Então a única maneira de sobreviverem é seguindo demônios mais fortes. O idiota acha que isso soa horrível. Ele pergunta especificamente sobre as duas crianças. Henriette diz que as encontrou quando mal estavam vivas e não podia simplesmente ir embora, então as trouxe para a Floresta Élfica. O cabra diz a ela que ela não mudou. Ela ainda é a mesma pessoa de bom coração. Henriette cora com isso. No dia seguinte, o grupo vagueia pela floresta novamente como galinhas sem cabeça. As crianças demônios se aproximam de Noel e lhe entregam uma pedra. Henriette diz que é uma pedra espiritual, mas do nada Philip entra furioso, a pega e a joga no chão. Ele grita com as crianças, chamando-as de más e dizendo que são demônios.
As crianças caem em lágrimas. Percival repreende Philip imediatamente e ele foge. Alan se vira para Henriette e diz que é claro que os elfos realmente odeiam demônios. Henriette responde que não são apenas os elfos. Basicamente todo mundo é um hater. Então ela se afasta, Alan pergunta aonde ela vai, e ela apenas diz que tem algo para resolver. Henriette então encontra Philip e diz a ele que as crianças não são más, elas só querem conhecer a governante elfa, assim como ele. Ela diz a ele para não tratá-los mal. Philip ouve e diz que vai pedir desculpas, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Oswald de repente aparece, o agarra como um prêmio de carnaval e saca uma espada enorme. Ele diz a Philip que agora vai mostrar a ele o caminho para a Floresta Élfica. O grupo se senta para almoçar no fundo da Floresta Élfica e todos estão desfrutando da refeição como se fosse um episódio de preenchimento pacífico, todos, exceto Noel, que apenas mexe na comida como uma criança emburrada. Henriette percebe e pergunta a Alan o que há com ela, e ele apenas diz que ela não gosta do sabor, e provavelmente só precisa de um tempinho para se ajustar. Mas quando Henriette se oferece para ajudar, ele apenas repete: ela ficará bem se lhe derem espaço. Mais tarde, Henriette diz a Percival para levar os outros em um passeio, enquanto ela volta para sua mansão para procurar Philip. E mesmo que Percival diga a ela para não se preocupar, e que provavelmente não é nada, ela já está a caminho. Alan, agora curioso, pergunta a Percival o que realmente está acontecendo, e Percival explica que um de seus elfos não voltou para a Floresta Espiritual, o que imediatamente faz Noel parar de mastigar porque ela já sabe que deve ser Philip. Enquanto Henriette procura pela cidade em vão, o grupo pergunta a Percival se os elfos sempre vivem essa vida relaxada, quase preguiçosa, e Percival ri e diz que os elfos vivem tanto que não precisam apressar nada. Então, em vez de trabalhar, eles apenas relaxam. Milene pergunta como eles sequer sobrevivem sem fazer nada, e Percival estende a mão e uma maçã cai nela do nada, como se ele estivesse fazendo um truque de mágica, explicando que a floresta simplesmente lhes dá o que precisam. Lisai quer saber mais, mas tudo o que Percival diz é que os elfos e a floresta são basicamente a mesma coisa. Alan usa seu olho espiritual e vê algo selvagem. As almas dos elfos estão literalmente conectadas à floresta como cabos de energia. Percival confirma que os elfos nascem da floresta e quando morrem, retornam a ela, então o ciclo nunca realmente termina. Percival então pergunta a Noelle se ela vai ficar de vez, mas ela diz que ainda não decidiu, então Alan pergunta se ele pode morar aqui em vez disso. Lisai pergunta por quê, e Alan apenas diz que está cansado e quer paz, e este lugar parece pacífico o suficiente. Percival diz que não é tão fácil, a floresta tem que aceitar estranhos primeiro. Alan brinca e pergunta se as crianças demônio também foram aceitas, e Percival diz que elas só tiveram permissão temporária porque Henriette as defendeu. Alan diz, legal, ele vai ficar por um tempo também, então pergunta quanto tempo é curto prazo. E Percival casualmente diz 50 anos, o que choca a todos até que se lembrem que os elfos vivem para sempre. Então 50 anos é provavelmente como 5 minutos para eles. De repente, Percival sente alguém desconhecido entrando na floresta. Alan pensa que é apenas Henriette voltando, mas Percival diz que a floresta não os reconhece. Ele rapidamente se desculpa e encerra o passeio. Alan diz ao grupo para ir embora também, já que os Cavaleiros Negros ainda estão atrás dele, e ele não quer drama. Noel provoca Alan sobre se esconder, então insinua que vai ficar para ficar de olho nele. Mylene diz que também vai ficar, e Lisai quer ficar, mas Alan a lembra que ela é uma duquesa agora, e tem trabalho esperando. Mais tarde, Henriette retorna para encontrar a Capitã Lisette dos Cavaleiros Negros esperando, acusando-a de esconder os suspeitos em sua mansão. Henriette nega, mas antes que ela possa dizer mais, os Cavaleiros Negros invadem o lugar como se fosse uma batida policial. Enquanto isso, Percival segue para a beira da floresta para encontrar a pessoa que tentou se esgueirar. Acontece que é Philip, e ele imediatamente se desculpa, mas algo parece estranho. Percival olha mais de perto e percebe que Philip é, na verdade, um dos Cavaleiros Negros. Isso acende um alerta em sua cabeça porque Henriette o havia avisado antes. Aqueles caras são perigosos, e se os elfos acabarem lutando contra eles, provavelmente não sobreviverão. Oswald, um dos cavaleiros, pergunta diretamente se criminosos entraram na floresta, querendo saber se Percival está escondendo alguém. É claro que ele se refere a Alan e aos outros. Percival mantém a calma e diz firmemente que não, mas Oswald não acredita nele e de repente ataca. Bem quando as coisas estão prestes a ficar feias, as duas crianças demônio aparecem do nada. Noel aprende da própria floresta que aquelas crianças estão em apuros. Ela e Milene partem para ajudar. Lisai, observando Azir, vira-se para Alan e pergunta se ele está bem, e ele diz a ela que está. Então ambos rapidamente o seguem para ver o que está acontecendo. De volta à floresta, Percival protege as crianças demônio e diz a elas para correrem. Ele fica para trás para enfrentar Oswald, mas o cara é forte, ele continua lançando feitiços sem parar e Percival acaba gravemente ferido.
Oswald então volta sua atenção para as crianças e se prepara para matá-las, mas do nada, um martelo o atinge na parte de trás da cabeça. Foi Noel quem o jogou. Ao vê-la, as crianças e Percival se iluminam de alívio. Oswald, ainda tonto do martelo, olha para ela e pergunta se ela é a líder. Noel diz que é uma ferreira, e Milene acrescenta que ele é apenas o balconista dela. Oswald não perde tempo, ele lança magia contra eles, mas Milene agarra Noel e foge antes que possa atingir. Percival tenta uma última vez revidar com sua espada, mas Oswald desvia facilmente e o atinge com força, como em um Mortal Kombat Ultimate. É quando Alan finalmente aparece no estilo Superman. Ele usa seu olho espiritual, que instantaneamente interfere na magia de Oswald. Oswald fica chocado e pergunta se Alan consegue ver através de seus poderes, e Alan diz que seus olhos não perdem nada. Os dois começam a lutar, e Alan acaba o dominando, então o perdedor azedo e desesperado mira em Noel novamente, mas Alan bloqueia o ataque sem suar a camisa. Oswald pergunta se Alan realmente consegue ver todos os seus movimentos, e Alan apenas confirma, seus olhos captam tudo. Enquanto a luta está acontecendo, Philip se aproxima silenciosamente das crianças demônio e começa a conversar com elas como se fossem velhos amigos. Enquanto isso, o idiota do Cavaleiro Negro, Oswald, está nocauteado. Alan diz que é bom que Henriette não esteja por perto para ver isso, porque ela provavelmente explodiria. Mas então ele se vira e a vê parada bem atrás dele. Ela parece brava e grita que ele estragou tudo de novo. Estranhamente, ela não repreende os outros tanto assim. Ela apenas diz a Alan que as saídas estão abertas agora, então ele pode ir embora quando quiser. Isso o desconcerta. Algo em seu tom o deixa inquieto. Logo depois, todos começam a se preparar para partir. Noel puxa Percival para o lado e diz a ele que precisa ir. Ela diz que ainda há muito para ela aprender e talvez viajando com essas pessoas ela possa se tornar uma monarca um dia. Percival não tenta impedi-la, ele apenas diz que ela é sempre bem-vinda para retornar quando quiser. E com isso, Noel acena em despedida e se afasta para se juntar aos outros. Todos estão carregando suas coisas na carruagem e se preparando para partir, quando Lisey de repente para e diz que quer ver Henriette uma última vez antes de irem, porque sente que lhe deve um agradecimento adequado por tudo o que ela fez, mas Alan apenas diz a ela para não se incomodar agora, já que Henriette realmente não parece o tipo que gosta de despedidas dramáticas ou adeus chorosos no meio de uma estrada de terra. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um garoto corre até eles do nada, parecendo super em pânico, e começa a implorar por ajuda, dizendo que precisam salvar sua irmã mais velha, o que já parece uma missão secundária. E Lisey pergunta quem ele é, e ele diz que seu nome é Curtis Lindvist, o que torna as coisas estranhas bem rápido, porque a irmã de quem ele está falando não é outra senão a própria Henriette. Curtis explica que os Cavaleiros Negros apareceram e a levaram como se fosse um item raro de colecionador, tudo porque eles acham que ela teve algo a ver com a morte do Imperador. E como as famílias reais nunca gostaram dela para começar, eles provavelmente usarão essa chance para eliminá-la e fingir que ela era culpada o tempo todo. Todos se dirigem a um café próximo para conversar mais, e Curtis entra em detalhes, explicando que a maioria dos nobres odeia o quão inteligente e útil Henriette é, então eles estavam apenas esperando por um bom motivo para se livrar dela sem parecerem os vilões. Noel nem hesita, ela imediatamente diz que eles deveriam ajudá-la e limpar o nome dela, mas Curtis os alerta que não será tão simples assim, já que a realeza já vê Henriette como uma ameaça ambulante. Lisey não consegue entender como alguém poderia odiar uma pessoa como Henriette, e Curtis simplesmente diz que é porque ela é boa demais no que faz, e pessoas que não se equiparam geralmente detestam esse tipo de coisa. Alan então pergunta se Curtis tem alguma família que possa ajudar, mas Curtis responde que eles estão por conta própria há muito tempo, e que ninguém lá fora virá para o resgate. Lisey começa a se lembrar de quando Henriette disse que era filha única, o que a faz questionar como Curtis poderia ser seu irmão. Então ela começa a ficar um pouco desconfiada, como alguém em um anime de detetive. Mas antes que alguém comece a acusá-lo de ser um metamorfo, Curtis se desculpa e diz que só falou aquilo porque não sabia quem mais ajudaria, e eles pareciam pessoas que realmente se importavam com Henriette. Alan diz a ele que eles precisarão pensar sobre isso primeiro. Enquanto isso, Henriette está presa em uma carruagem com Lisette, que continua agindo com arrogância enquanto Henriette reclama que deveria ser tratada melhor como uma nobre. Lisette diz que está apenas seguindo ordens, ou a cabeça dela pode ser lançada como uma bala de canhão. E Henriette responde que se seus amigos se machucarem, Lisette será o alvo em vez disso. Mais tarde eles encontram Curtis novamente, e desta vez ele os apresenta a um cocheiro de sua confiança. E enquanto viajam em direção ao Reino Imperial, Curtis continua olhando ao redor nervosamente, como se algo pudesse saltar, e ele tenta perguntar a Lisey sobre o que ela e Noel estavam cochichando antes. Mas Lisey simplesmente mente, e diz que estavam falando sobre como a carruagem era legal. Alan não se engana de jeito nenhum e pergunta diretamente a Curtis como ele sabia que eles eram amigos de Henriette, e se ele era realmente o irmão dela. Curtis finalmente revela.
Ele não é o irmão dela, é o primo dela, ou talvez apenas adotado, ele nem tem certeza, mas de qualquer forma, ela é como uma irmã pra ele. Porque lá atrás, quando ninguém acreditava nele ou achava que ele seria alguém, ela foi a única que o apoiou. Então, quando os viu com ela antes, ele imaginou que eram próximos o suficiente para ajudar. Essa resposta parece satisfazê-los e eles decidem prosseguir com o resgate. No caminho, Noel provoca Alan sobre o quão próximos ele e Henriette são, perguntando se há algo rolando nos bastidores, e Alan imediatamente corta o assunto. De volta com Henriette, ela permanece calma, mesmo sendo levada como uma criminosa de cartel. Lacey avisa que a realeza está falando sério e pode mandá-la para o andar de cima só para manter as coisas em segredo, mas Henriette diz que já sabe disso. Ela pergunta a Lacey o que aconteceu com Oswald, e embora relutante em responder, ela lhe diz que ele recebeu um perdão. Em sua mente, porém, ela só pensa em seus amigos. Ela apenas espera que estejam seguros. Enquanto isso, Alan e a turma chegam a um beco sem saída, com guardas que mostrariam a qualquer um o seu fim se tentassem passar. Curtis se desculpa por tê-los trazido até ali, mas eles dizem que está tudo bem. Aparentemente, o portão da cidade está fechado, e Alan imagina que pode ser por causa deles, como se houvesse uma recompensa de $1 milhão. Curtis sugere que eles vão descobrir o que está acontecendo na guilda, mas ele diz que as garotas terão que ficar para trás, infelizmente, já que a cidade é discretamente sexista com guerreiras. Alan e Lizzie seguem para a guilda, e Curtis mostra as outras garotas o dormitório delas. Elas dizem a ele que não se sentem seguras em uma estalagem como aquela, já que os cavaleiros estão atrás delas como se tivessem perdido a cavalaria. Mas Curtis as assegura de que está tudo bem, e que os estalajadeiros não as venderão. De volta à guilda, embora Alan e Lizzie não tenham conseguido informações sobre como sair da cidade, eles confirmaram que os cavaleiros estavam procurando por eles. Nesse momento, uma cavaleira irrompe, pedindo a todos que fiquem parados, falando no diabo. Ela pergunta a todos sobre o paradeiro de Allen e seu grupo, mas todos estavam desinteressados. Ela imediatamente oferece 100 moedas de ouro a quem delatasse, e todos começaram a se manifestar como anúncios pop-up. Um deles realmente aponta na direção deles, mas eles já estavam em fuga. A cavaleira corre para fora e os persegue até que Alan decide que é hora de deixar o campo de jogo e alçar voo. Ela continua a persegui-los, mas esbarra em uma criança que começa a chorar. Ela para atender a criança, que definitivamente deve ser um ator pago, pois a fez perder o rastro deles. Enquanto ainda recuperam o fôlego, eles ouvem uma forte explosão, que parece vir da direção da estalagem. Eles chegam lá para encontrar Oswald mantendo as garotas cativas, prometendo vingança pela sua insana perda de aura no Jardim Élfico. Liza e Alan ficam frente a frente com Oswald. Ela olha ao redor e encontra Curtis preso sob alguns escombros. Ela tenta ajudá-lo a se levantar, mas Oswald a impede de fazer qualquer movimento. Mas Alan permanece calmo, então Oswald tenta provocá-lo com raiva. Enquanto ele continua tagarelando sobre como tem a vantagem, Alan pergunta o que seria mais rápido. Oswald estrangulando os reféns até a morte ou a cabeça dele deixando os ombros. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, Alan estava universos paralelos à frente dele e cortou seu braço. Com ele sentindo dor, Alan se aproxima, afirmando que tem um monte de perguntas e diz ao sujeito para parar de choramingar. Pouco depois, os gritos de Oswald se transformam em risadas, o que levanta algumas questões. Acontece que até ele sabia que seria derrotado contra o protagonista, então ele revela que havia lançado explodir em todas as vítimas na área e poderia fazer fogos de artifício com elas. Mesmo que Alan decidisse cortar os fusíveis, como fez na Floresta Élfica, ele não conseguiria salvar a todos. Pouco antes de Oswald ativar o feitiço, Alan invoca seu Dilbrando interior e desacelera o tempo, permitindo-lhe cortar os fusíveis que estão conectados a todos e salvar os habitantes da cidade. Claro, o que acabou de acontecer deixa todos confusos, incluindo Oswald, que se pergunta por que seu feitiço não está funcionando. Alan aponta sua espada para ele, e está tudo acabado para o sujeito. Ele balança a espada pronto para cortar a cabeça de Oswald, mas uma cavaleira impede Alan de fazê-lo. Ela se recusa a deixar Alan matá-lo, já que ele é um membro dos Cavaleiros do Lobo Negro, independentemente do fato de ter destruído uma cidade inteira. Ela afirma que é dever de seu esquadrão aplicar a punição. A princípio, Alan diz que não importa e não acredita na Cavaleira do Lobo Negro, mas então se ele jura pela honra de sua cavalaria que assumirá a responsabilidade pessoal por sua punição, e Alan recua depois de ouvir isso. Algum tempo depois da batalha, Celia faz um relatório de tudo o que havia acontecido a Lisette. Depois disso, Celia pede para punir Oswald, mas Lisette insiste que o líder deles cuidará dele. Assim que o holograma desaparece, uma figura sombria de lobo emerge de Oswald e o finaliza. Corta para Quatoso para a capital, o esquadrão está tentando descobrir como se infiltrar. Curtis sugere que eles podem passar pelos túneis subterrâneos secretos da capital. Como é arriscado para um grupo grande se esgueirar por lá, ele amarelou e pegou o portão da frente enquanto o resto da equipe usa a passagem secreta.
A equipe passa pelos túneis que são tão empoeirados quanto a minha autoestima. Logo eles encontram alguns guardas NPC, mas graças à invisibilidade de Myleene, eles se esgueiram como profissionais. Nesse ponto, eles começam a se preocupar que os cavaleiros saibam onde eles estão. É quando Lisette aparece e casualmente escuta através da invisibilidade, como um Batman de anime, mas ela não está interessada em lidar com as garotas, e quer um mano a mano com Alan. Então ele diz a todos para irem embora porque está pronto para colocar suas duas espadas em ação. Depois que as garotas saem, os dois se preparam para um duelo. Lisette faz o primeiro movimento, correndo por aí como um flash de Araki. Depois de um tempo, Alan percebe que ela está pegando leve e a confronta. Mas Lisette nega a acusação. Ela então avança sobre ele com sua espada, mas a ameaça de Henriette atrapalha seu foco, e Alan acerta um contra-ataque limpo. Antes que pudessem virar Super Saiyajin, o túnel começa a desabar e os dois fogem. Lisée e companhia notam a fumaça vindo da direção dos túneis subterrâneos, e eles se preocupam que seu crush coletivo esteja morto. Mas graças ao poder da armadura de enredo, Alan retorna são e salvo. Curtis sugere que eles descansem, mas Alan faz uma luz azul com a mão e parte para uma missão secundária aleatória. Enquanto isso, Henriette está relaxando em seu quarto lendo um livro, até que um Alan selvagem a surpreende com um jumpscare. Ele se teletransportou para o local dela para resgatá-la, mas Henriette informa ao protagonista burro que ela não pode ser executada como chefe da família Lindqvist. Depois de ouvir isso, Alan percebe que tirou conclusões precipitadas, e isso faz Henriette perguntar se ele estava preocupado com ela. Ele nem hesita, apenas diz sim diretamente, e o P.Exe de Henriette parou de responder. Ela diz a ele para ir embora e não se preocupar. Então Alan se despede e se teletransporta. No dia seguinte, o esquadrão se reúne novamente. Curtis revela que, se eles resgatarem Henriette, isso poderia levar a uma guerra total, o que significa que eles deveriam deixar o Império sem fazer nada. No entanto, as garotas discordam desse plano. Curtis então promete que definitivamente pensará em algo para salvá-la e implora pela confiança delas. É quando Alan se levanta e diz que eles deveriam ir. Curtis vai encontrar Henriette em sua cela, e ele revela que armou tudo sozinho. Ela não acredita nisso, e é quando Curtis exibe seu poder. Então ele faz a proposta mais amaldiçoada, tornar-se imperador e casar-se com a casa Lindqvist. Infelizmente, Henriette rejeita sua ideia genial, e vai direto dormir, então Curtis lhe dá tempo para pensar sobre tudo. Depois que Alan e sua equipe deixaram a capital, Lisette vai até a cela de Henriette e lhe entrega um livro sobre heróis. Acontece que Henriette sempre foi uma fã de heróis certificada desde sua vida anterior, mas o problema é que ela sempre odiou como o herói morria no final, então ela tentou o seu melhor para guiar Alan pela vida como se fosse a Navi de Zelda. Mas infelizmente nada mudou para ele. Mais tarde, Curtis aparece novamente, ainda bajulando, mas ela preferiria morrer a trabalhar com um perdedor como ele. Então ele começa a listar ameaças, como se estivesse lendo uma lista de vilões, incluindo enviar um assassino para matar Alan. Mas nenhuma das coisas é convincente o suficiente. Sem outra opção, o homem surta e agride Henriette de uma forma que Andrew Tate se orgulharia. Então ele percebe que estragou tudo e foge. Enquanto isso, a equipe de Alan estoca suprimentos. Depois de enviar Marlene e Noel em uma tarefa, Alan verifica com Lisai que está animada para resgatar Henriette, quer ela goste ou não. Até a cavaleira próxima concorda com esse ponto, e os dois reconhecem quem poderia ser. De volta à cela, Curtis retorna, e ele está pirado desta vez. Parecendo que está completamente louco de Scooby Snacks, ele implora Henriette para governar o Império com ele. Então ele corre em direção a ela como Didi quando coloca as mãos em óleo de bebê, mas Henriette recusa como de costume. Já que essa é a decisão dela, Curtis cria algumas mãos de sombra e as usa para estrangulá-la. Pouco antes que as coisas cheguem a uma violação total de anime, Alan faz sua entrada de protagonista e a liberta como o herói que viemos ver. Então descobrimos que a cavaleira misteriosa de antes era na verdade Celia, e ela já estava farta do arco de vilão sombrio de Curtis. Algum tempo atrás, Curtis fez um desejo a algum horror cósmico de que queria fazer Henriette sua. Então a entidade abre um portal e casualmente joga para fora a cabeça do Imperador, como se fosse entrega no mesmo dia da Amazon. Agora Curtis percebe que a coroa está disponível, mas não achava que seria permitido na família real. Foi então que a Pessoa das Sombras decidiu conceder-lhe poder para reverter isso. Curtis pegou uma faca próxima e começou sua carreira como assassino em série. Ao mesmo tempo, ele começou a absorver o poder. De volta ao presente, Curtis está furioso e destrói o quarto. Ele começa a lançar suas mãos de sombra contra eles como o Dr. Octopus. Mas Celia e Alan se unem para fatiá-las. Curtis tenta usar uma mão de sombra para atacar Alan, mas erra e acaba quebrando a armadura de enredo de Celia. Felizmente, eles ainda estão intactos. Alan então salta no ar como se estivesse pronto para encerrar o anime, e instantaneamente derruba Curtis em um único golpe.
Mas isso não é tudo. Alan critica todo o arco de vilão do sujeito como mal feito. Depois de fazer algumas perguntas, ele finalmente percebe que Curtis nunca quis poder. Ele só queria Henriette. Agora, com sua enorme derrota, o virgem Soy Boy tem uma crise existencial e passa por um colapso porque não consegue nenhuma donzela. Mas Henriette não suportava ver o perdedor chorar, então ela vai oferecer apoio emocional. No entanto, o cara não aceita um não como resposta. Ele agarra Henriette e decide acabar com Alan em vez disso. Agora que está sendo dominado pelo poder, Alan percebe que não tem outra opção senão acabar com as chances de Curtis de um dia ter sucesso amoroso. Curtis lança seu ataque Sombra Geese, que sobrecarrega os dois heróis. Mas então Lisette surge, corta os braços sintéticos e declara que está pagando sua dívida a Alan. Curtis a chama de traidora, mas Lisette o atinge com o clássico L mais Ratio. Você está perdendo de qualquer jeito. Então com isso, Curtis entra no modo chefe final e Alan entra no modo protagonista total. Curtis libera um mega ataque de sombra, mas Alan o desfaz com um golpe porque ele é simplesmente feito de outro jeito. Então Alan invoca sua habilidade suprema, e ele avança para esfaquear Curtis, e sua espada começa a brilhar intensamente. Agora, entramos na dimensão da paisagem mental. Curtis menciona como Alan poderia ter se tornado qualquer coisa que quisesse com o poder que tinha, mas ele permaneceu um ninguém, mas Alan diz que só quer viver em paz. Eventualmente, a coisa da sombra maligna desaparece. Henriette faz um trabalho terrível ao agradecê-lo, mas Lisette interrompe o momento, dizendo que eles precisam escapar. Então, com isso, Alan se despede. No final, a verdadeira história de como o imperador foi assassinado nunca veio a público, e Henriette foi executada, encerrando a família Lindvist. Mas Alan reescreveu o final, salvando-a no fim. Mais tarde, durante um piquenique, Henriette pergunta por que ele a resgatou. Então Alan diz que era o que ele queria fazer. Depois de ouvir suas palavras, Henriette percebe que Alan realmente é o herói de todos. Ficando até o final, você é uma lenda absoluta. Explodam os comentários com Alan é o cara, se quiserem ver uma parte 2. Curtam, inscrevam-se e cliquem em um de nossos outros vídeos emocionantes na tela. Continuem incríveis, continuem geeks.